Você está na Super Difusora Itapetininga, ZYW 798, 94,5 FM. Ouça também no site radiosuperdifusora.com.br ou pelo aplicativo. Feita pra você. Está no ar pela Super Difusora, Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Mais de 50 anos de credibilidade na notícia. Tudo o que acontece na cidade. Na região. No Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. E ainda, as notícias do esporte você ouve aqui na Super Difusora. Jornal do Meio-Dia. A notícia em primeira mão para Itapetininga e região. Super Difusora. Olá, boa tarde! Começando agora mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje, Jornal do Meio-Dia especial de sábado, 26 de outubro. Hoje é comemorado o Dia do Sapateiro e também Dia da Cruz Vermelha. O Jornal do Meio-Dia tem oferecimento de Sicredi. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Franciose Imóveis, abrindo portas para o seu futuro. E Niximbo do Brasil, há mais de 40 anos gerando emprego e renda. A apresentação hoje é minha, Antônio Luiz, a produção de Mônica Chirosa, vídeos, redes sociais e mesa de áudio, Antônio Rodrigo, diretora responsável, Cristine Abrão Morelli Atucci. Esta é mais uma realização da Central de Jornalismo da Super Difusora. E nós renovamos aqui então nosso boa tarde a você, ao senhor, à senhora que nos acompanham, você que nos ouve através dos 94,5 da Super Difusora ou então através do YouTube. Hoje, o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, tem o prazer de receber aqui o médico oncologista Dr. Fábio Gomes Pereira, que veio para esclarecer aí alguns assuntos, relacionados ao câncer de mama. Nós vamos ter uma conversa então esclarecedora com ele, já que nós estamos no mês de outubro, não é? Mês da campanha Outubro Rosa. E para isso, o Dr. Fábio vai então conversar conosco aqui, trazer muitas informações para você que nos ouve. E em seguida, nós teremos também uma entrevista com Luiz Gustavo. Nós vamos conhecer um pouco mais do Hospital do Amor. Então, continue ligado aí porque essas causas são muito importantes e o Jornal do Meio-Dia traz então aqui para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. Muito bem, já está aqui ao nosso lado o médico Dr. Fábio Gomes Pereira para conversar com a gente. Muito boa tarde, Dr. Fábio. Prazer conhecê-lo pessoalmente e recebê-lo aqui em nossos estúdios. O prazer é meu, viu, Antônio Luiz? Prazer é meu, a todos os ouvintes aqui da Rádio Super Difusora. É um prazer estar aqui com você. Que legal. O Dr. Fábio é daqueles entrevistados que deixa a gente bem à vontade, né? Então vamos bater esse papo aqui, a respeito dos assuntos aí que a nossa produção elencou para que nós estivéssemos perguntando ao médico. Doutor Fábio, nós estamos aí no mês Outubro Rosa, campanha que visa mobilizar as mulheres quanto à prevenção do câncer. Qual a importância do diagnóstico precoce? Essa é uma ótima pergunta, Antônio Luiz. Assim, no passado, as pessoas elas deixavam muito, sempre trataram o câncer como uma certa doença que a gente nunca devia investigar, não fala nisso que isso pega, sabe? É um negócio assim que sempre teve um grande tabu. E ainda hoje, alguns lugares ainda tem um pouco desse tabu.
Sabe que em 1990, na verdade, nos Estados Unidos, começou uma campanha de alguns estados para tentar aumentar esse diagnóstico, tentar assim, dar um pouco de destaque para a saúde das mulheres, saúde das pessoas em geral, mas principalmente as mulheres. As mulheres sempre se cuidaram muito mais que a gente como homem, né? As mulheres vão, sim, no ginecologista desde pequenas, desde jovens, e a gente sempre deixou um pouco mais como homem. Então, as mulheres mesmo americanas, mesmo sentindo essa deficiência, essa parte desse tabu que existia, começaram a criar, na verdade, manifestações para tentar conscientizar um pouco as pessoas sobre um mês de proteção do câncer. O câncer feminino sempre foi um dos grandes vilões, assim, né? Ele é uma doença super incidente, super prevalente e, né, tirando o câncer de pele, assim, é um dos maiores cânceres que incide hoje na população como um todo. Então, nos Estados Unidos, as mulheres, na época de 90, começaram a ter manifestações para tentar elucidar isso. E isso começou, essa campanha, a se difundir pelo mundo. Por volta dos anos 2000, 2002 mais ou menos, aqui no Brasil a gente começou também a desenvolver um pouco dessas manifestações em prol de saúde, né? Então, acho que o Obelisco foi todo iluminado de rosa lá nessa época de 2002, teve uma campanha grande, mas ainda ficou um pouco morno essa questão. Depois, lá por volta de 2008, mais ou menos, aí começou sim essas campanhas a ganharem um pouco mais de força, de impacto, e principalmente com as mídias sociais, principalmente com a divulgação no YouTube, com vídeo, com conscientização das pessoas, na verdade, começou a se difundir mais sobre esse mês, essa proteção. O câncer em si, na verdade, né, é um dos pontos, mas todos os meses a gente tem algum mês que a gente tenta prevenir alguma coisa ou ter um enfoque, né? Enfoque na saúde psicológica, um enfoque na saúde do homem, um enfoque agora, nesse mês de outubro, na saúde da mulher. Então, a gente fala do Outubro Rosa, na verdade, como uma campanha de estimulação, né, de prevenção contra doenças mais sérias. Na verdade, é uma campanha que visa a saúde das pessoas, né? É por isso que a gente quer que as pessoas se conscientizem tanto quanto a esse outubro. Então, a gente vê, assim, na verdade, né, o câncer, que era um grande tabu no passado, hoje se transformando em uma doença onde as pessoas começam a ter mais conhecimento e sabe, o conhecimento, na verdade, traz luz para as pessoas e elas passam a não ter mais medo daquele grande tabu. E quando a gente esclarece uma coisa, quando a gente tem luz em cima de algo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, e aí sim a gente consegue ter muito sucesso nos tratamentos, né? Doutor, como eu já tenho uma certa idade, na minha infância e até adolescência e até juventude mesmo, aquelas pessoas mais antigas, elas tinham medo de proferir essa palavra. Câncer era um palavrão, né? E aí a ampla divulgação, e aí o senhor mencionou o início, né, dessas campanhas, dessa informação em massa, né, de esclarecimento para a população, trouxe luz aí e conscientização, né, às pessoas. Quer dizer, um favor muito grande que se fez às mulheres e aos homens também, né, para que procure-se, né, o tratamento, a prevenção, né, ou, na pior das hipóteses, que pegue a doença no início, né? Exato, né? Assim, né, o câncer, assim, em si, né, essa palavra tão temerosa, né, nada mais é do que uma célula que começa a crescer de forma desgovernada. Né? Basicamente, o nosso corpo é formado por trilhões de pequenos tijolinhos, sabe? As células em si, elas têm um processo, são como se fossem tijolinhos vivos, sabe? Certo. Esses tijolinhos, eles estão num processo de crescimento contínuo diário. Assim como a gente olha a barba da gente crescer, o cabelo, a unha, todas as células do nosso corpo estão num processo de divisão contínuos. Se você pegar, por exemplo, uma foto de 10 anos atrás, você vai ver que você é você mesmo, só que você tem traços muito diferentes de hoje. Então, quando a gente tem as nossas células se dividindo de forma saudável, isso não é problema, porque o nosso sistema imune ele consegue reparar erros que aparecem ali. Agora, algumas vezes, ao longo do tempo, com o envelhecimento das pessoas, erros podem surgir. É igual ao nosso carro. Você comprou um carro 0 km, a chance da pepina é mínima. Agora, você vai rodando com o seu carro ali, bom, roda de qualquer jeito, bota qualquer gasolina, passa nos... Puta, a chance de dar algum problema é grande, né? É grande. Então, basicamente é isso, né? As células do nosso corpo são como se fossem tijolinhos vivos e estão sempre nesse processo de crescimento. Com o tempo, existem riscos potenciais que podem aparecer de problemas nesses tijolinhos, nesse crescimento. E, basicamente, o câncer são erros que surgem ali dentro que fazem com que essas células cresçam de forma desgovernada, sabe? Agora, doutor, o início do tratamento, ou seja, o tratamento começado ali no início da doença, quais são as probabilidades de cura? Eles aumentam? Lógico, assim, isso assim, né? Quando a gente descobre no começo, assim, as taxas de cura são altíssimas, né?
Hoje em dia, a gente preconiza agora, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia em si, e as sociedades em geral nacionais, que a gente comece um rastreamento a partir dos 40 anos. A gente fala do rastreamento com a mamografia porque o autoexame da mulher em si, por melhor que seja, não consegue diagnosticar lesões muito pequenininhas. Então, quando a gente faz a mamografia, a gente quer descobrir aquelas lesões com menos de 1 centímetro. Aquela coisinha que começou a crescer errado, mas que a gente pegou logo no comecinho. E desde os últimos anos, com essa maior divulgação, cada vez mais a gente tem descoberto os casos mais precoces. Antigamente, quando as pessoas ainda ressentiam um pouco sobre os diagnósticos, os tratamentos, infelizmente a gente acaba pegando um quadro muito avançado, num estágio muito avançado. E hoje em dia, com o rastreamento, com a prevenção, com essas campanhas, olha, Outubro Rosa, vamos fazer a mamografia, o caminhão da mamografia, e todos os lugares têm esses exames, a gente conseguiu descobrir a gente consegue descobrir, na verdade, lesões em estágios muito iniciais. E aí sim a gente consegue uma taxa de cura altíssima. Esse tipo de lesão, quando a gente consegue ressecá-lo com margem de segurança, e realmente quanto menor o tamanho, maior é a chance de que essa pessoa esteja curada dessa lesão que surgiu, desse inconveniente, né? Doutor, tem uma idade em que a mulher deve começar a se preocupar com essa doença, ou ela pode ocorrer também em jovens? Pode, assim, né? Assim, Antônio, o nosso corpo, na verdade, né? A gente fala, né? Exatas são aquelas ciências matemáticas, as biológicas são ciências variáveis, né? Então a gente basicamente não tem exatamente uma coisa que seja certa. O que a gente faz muito, a gente estima o risco, né? O risco é igual o carro da gente. O carro mais velho, mais rodado, isso, tem mais risco, né? E é aquela coisa, né? A gente fala assim de como a gente cuida do nosso carro, sabe? Porque assim, tudo vai variar dependendo de cada pessoa ou cada estilo de cuidar do seu próprio instrumento, de você mesmo. Então, quando a gente tem, por exemplo, o nosso carro, a gente escolhe muito bem o posto de gasolina que a gente vai encher o tanque. Né? É importante. Você vai botar em qualquer posto, o carro quebra aqui 2 enchidas, né? Assim, você enche o tanque 2 vezes, o motor ali pifou. Vai embora. Né? É a mesma coisa, né? Os alimentos que a gente come, o quanto a gente dorme, o que a gente faz de exercício, como é o nosso padrão de vida, de estresse. Porque é igual o carro. Você falou assim, poxa, eu cuido do meu carro de uma forma maravilhosa, mas eu ando 200 por hora na estrada ou mexo no celular enquanto eu estou dirigindo. Ou seja, não é só a máquina, né? Mas é o piloto dessa máquina também, é a mente. Né? Você pensa assim, é o corpo, é a mente, é o contato com esse espírito, é o equilíbrio, sabe? Minha avó falava, Fábio, é corpo, mente e espírito, é um tripé. Verdade. Sabe? E basicamente, né, o nosso corpo em si, ele vai estar sempre num processo de desenvolvimento. E a gente conhece ele como ninguém. Acho que ninguém conhece seu corpo melhor que você, Antônio. Assim, pode falar assim, o que quiser, mas ninguém conhece o corpo da gente tão bem quanto a gente. Então, basicamente, quando a gente começa a notar alguma alteração, o que é legal é sempre a gente buscar algum recurso. Né? Então, por exemplo, uma menina jovem que nota ali que depois de amamentar, aquele seio ainda está dolorido, puxa, é leite empedrado, não sei. Sabe, aquela dúvida, né? Tenho dúvida? Pô, vou no tira-teima, né? Vamos no árbitro, né? Vamos no árbitro de vídeo, né? A gente confere ali o tira-teima. Então, assim, o que acontece muitas vezes, né, é que, claro, quanto maior é o tempo do organismo, maior é o risco potencial que a gente tem de alguma célula ter algum problema, Mas né? a gente tem, doutor, uma tendência natural de procrastinar, de achar que não é nada, que é coisinha leve, que vai passar. Exato. E aí, quando procura o profissional habilitado, já avançou, né? Você sabe, eu tive um problema no carro, assim, também, né? Esses dias você fala assim, vou deixar, não é nada, é só essa peça que é só uma pecinha aqui, deixa lá. E o problema é que você vai ver ali é o rombo, né? Pronto. Então, é basicamente a mesma coisa, né? Se você pegar lá, por exemplo, às vezes uma alteraçãozinha, você vai tentar resolver sim de uma forma simples. Puxa, olha, eu vou ver isso aqui, vou descansar melhor, fazer uma massagem passa. Agora, é aquela coisa, se a luzinha do painel acendeu ali, é pontinho amarelo, você olhou, não é nada. Pô, 2, 3 semanas com o painel amarelo, fala, cara, é melhor você dar uma olhada, né? É melhor você ver antes que acenda uma luz ali vermelha, né? Vamos imaginar que a gente é um avião, né? Começou a dar sinais ali, vamos ficar já atento, né? Exato, né? Estamos conversando com o médico oncologista Dr. Fábio Gomes Pereira, falando aí sobre o Outubro Rosa. Bom, antes do intervalo, mais uma perguntinha aqui ao Dr. Fábio. Doutor, quando há histórico familiar, por exemplo, já tem caso de mulheres, uma mãe, uma tia, ou mesmo a avó, que teve um problema dessa natureza, a probabilidade
probabilidade dessa mulher desenvolver o câncer é maior? É assim, né? A gente, em geral, né, quando a gente fala de câncer, a gente sabe que 95% das vezes acontecem por erros do próprio organismo, tá? Então, que erros são esses? Assim, primeiro, né, os principais fatores de risco para a gente ter algum problema são hábitos de vida. Então, você imagina álcool, cigarro, né? Você imagina que a pessoa que bebe muito, né? Tem um risco ali, igual a pessoa que fuma. Se você imagina o seguinte, né? Antigamente a gente tinha propaganda de Marlboro no carro de corrida. Nossa, não, verdade. Era uma coisa assim, você olhava o cowboy, o cara jogando... Era bonito, né? Era bonito, era elegante. As pessoas Estimulava. Exato, as pessoas fumavam assim como se não fosse o normal. E assim, imagina o seguinte, naquela época, a pessoa lá fumou um ano. Tá? Você imagina, hoje, sei lá, 50, 60 anos depois... Poxa, um ano perto disso não é nada, concorda comigo? Sim. Pô, foi uma coisinha que passou e foi embora. O risco de algum problema quem fumou um ano versus quem não fumou é um pouquinho maior, concorda? Agora imagina que a pessoa fumou lá 10 anos. Poxa, um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior, deve estar mais, o pulmão deve estar meio machucadinho e tal. Bom, imagina que agora a pessoa fumou 50 anos, entendeu? O mal que ela fez ao organismo. Exato. E assim, é questão, na verdade, né, de como você cuida do seu organismo. É a mesma coisa, serve para bebida em si, né? Puxa, eu tomo um drink no final de semana, pô, legal. Não, eu compenso a semana no final de semana, né? Eu não tomo um drink, eu tomo uma caixa de cerveja, bom, tá, é um pouco mais perigoso. Não, eu tomo todo dia, fala, pô, entendeu? E esses pontos, assim, né? É como a gente cuida em si do corpo. Mas é claro, o estresse, a ansiedade, isso também vale como fatores de risco que criam inflamações na gente. Uma vez minha esposa pegou o sapato da irmã dela, né, e falou assim, olha, eu vou no casamento. Amor, seu pé é 2 números maior que o dela, né, mas o sapato dela é lindo. Pois é. Legal. Ela usou o sapato uma noite, tudo bem, o pé dela saiu todo estourado, mas estava linda. Agora você imagina o seguinte, imagina que você pega esse sapato e você usa um mês o mesmo sapato. Você concorda? Vai fazer o pé. Isso. Agora, se você imagina que você usa 5 anos de sapato, você concorda que seu pé não vai voltar ao normal? Não, mesmo. O corpo da gente é igual ao nosso carro, sabe? Então, por exemplo, se a gente pegou buraco, pegou uma chuva de pedra, passei atrás do caminhão, caiu um tijolo em cima do meu carro, essas marcas do passado, elas não voltam. Basicamente, o que a gente fez no passado, a gente não volta. Mas o corpo, ele guarda essas marcas. E lá na frente, doutor, essas marcas, essas cicatrizes que ele adquiriu na juventude, pode refletir lá na frente? Tudo pode, né? Igual o carro. Peguei muito buraco hoje. No futuro, quem sabe, eu sobrecarreguei um pouquinho mais a suspensão. Essa suspensão sentiu um pouco mais. Isso pode gerar algum problema no futuro. Então, é uma coisa assim, né? O nosso corpo, ele vai guardando as marcas. Mas eu já fumei, já bebi, já joguei. Tudo bem, o que você fez não tem problema. Mas agora, daqui pra frente, quanto menos você cuidar do seu corpo, melhor. Então, quando a gente começa a cuidar do nosso corpo, basicamente, né, o que a gente quer é evitar que erros apareçam, tá? 90% das vezes, os cânceres, quando eles surgem decorrentes a estresses que aconteceram no passado, a erros repetidos, recorrentes e por longo tempo. Agora, em 5 a 10% das vezes, acontece um fator também hereditário, um gene como a tal da Angelina Jolie. Né? Angelina Jolie é uma atriz de Hollywood, ela é lindíssima, ela é mãe, ela fez filmes, todo mundo admira ela. E ao mesmo tempo ela teve essa coragem de buscar a saúde dela. Então o que ela fez? Ela viu que existia um risco familiar nela, ela fez um teste de sangue, né? A gente faz hoje com saliva, um teste na saliva, um cotonetezinho ou um teste de sangue, para pesquisar se existe uma mutação hereditária. Ou seja, o que é uma mutação? Bom, eu sei que talvez eu tenha um risco um pouquinho maior do que a média da população de ter algum problema. E ela viu que existia esse risco para ela. Existe uma mutação nela que aumenta o risco dela ter um problema, como um câncer de mama ou um câncer de ovário, principalmente. E basicamente o que ela fez? Quando ela descobriu isso, ela começou a tentar procurar medidas de se prevenir. Então, além do rastreamento que ela vinha fazendo frequentemente, claro que quando a gente tem um histórico de risco, a gente começa uma investigação um pouco mais frequente, né? Normalmente, a Angelina Jolie, no caso dela, né, ela fez também uma cirurgia para poder prevenir esse risco, diminuir esse risco ainda mais. Então, ela fez uma cirurgia onde ela tirou uma parte de dentro ali do seio, tirou uma parte do ovário, né, os ovários em si, e, ao mesmo tempo, isso diminuiu muito a chance dela ter um problema nesses dois órgãos. Ela fez uma cirurgia poupando riscos. É uma atitude corajosa, né? Muito corajosa. E ela ainda teve essa divulgação, ela vestiu essa camisa, ela divulgou essa bandeira. E ela fez com que mulheres, na verdade, dessem mais atenção para isso e conseguissem realmente se precaver,
se cuidar e evitar que problemas aparecessem. Imagina, assim, ela com essa coragem dela, quanto de vida ela não conseguiu ajudar a serem salvas por mulheres que realmente foram se cuidar, foram investigar mais a fundo e realmente tiveram uma proteção aí, evitando que algum problema mais grave aparecesse. Sem dúvida, uma inspiração. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo e já nós voltaremos aqui com mais perguntas ao Dr. Fábio Gomes Pereira. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A cidade em revista. De volta com o Jornal do Meio-Dia, edição especial de sábado, entrevistando o médico oncologista Dr. Fábio Gomes Pereira. Dr. Fábio, em relação à qualidade de vida das pacientes com câncer que já tiveram, que se submeteram de repente a uma cirurgia mais invasiva, como é que essas pessoas conseguem ter a sua vida? Elas voltam a ter uma vida normal? Voltam, viu? Então, assim, no passado mesmo, né, as cirurgias elas eram muito mutilantes, sabe? Elas tiravam ali boa parte do seio, tiravam o músculo que ficava atrás. Era uma cirurgia realmente muito intensa, muito agressiva. Com o passar do tempo, a gente começou a desenvolver técnicas novas para tentar ser o mínimo possível invasivo e agressivo a pontos de não deixarem, por exemplo, aquela cicatriz tão marcante. E, ao mesmo tempo, também não criar aquele risco do inchaço do braço. Porque era uma coisa muito comum de acontecer no passado, quando a mulher ela fazia cirurgia do seio, ela também investigava aqueles gânglios embaixo da axila, que é o principal ponto inicial do estadiamento, onde a doença ela pode acabar escapando inicialmente. Mas, no passado, os médicos, em geral, tiravam toda essa região do seio, toda a região do axila, e com o passar do tempo a gente desenvolveu técnicas para conseguir melhorar o máximo possível essa eficácia, tentando diminuir o máximo possível a cirurgia e complementando ela com modos de segurança adicionais, como a radioterapia ou a quimioterapia ou ainda a hormonioterapia. Então o câncer, basicamente, quando a gente remove ele, né, hoje em dia as cirurgias tendem a ser cada vez mais conservadoras, tirando somente a área mesmo afetada, né, e mantendo toda a estética da mulher, ou ainda criando uma simetrização da mama contralateral. Uma área médica que vem crescendo cada vez mais é a oncoplástica, né? A parte da mastologia, que ela faz a reconstrução da mama contralateral, criando uma simetrização e mantendo a mulher com toda a característica dela, autoestima, né? Sim, né? com Beleza certeza. e tudo. Sim. Agora, doutor, alguns tratamentos a gente sabe que são caríssimos. A rede pública oferece esse tipo de atenção? Oferece, viu? Assim, hoje em dia, né, a gente fala do sistema público, mas o sistema público oncológico é um sistema à parte. Né? Ele é à parte. Ele, na verdade, para a gente entrar num centro de oncologia do estado de São Paulo ou dos público em geral, né? Ele depende de um encaminhamento, uma referência de algum centro primário. Então, por exemplo, eu quero fazer tratamento lá no Hospital do Amor. Como eu faço? Bom, você precisa de uma regulação da sua prefeitura, que vai encaminhar você por uma triagem, para ver se você se adequa nos critérios de diagnósticos oncológicos, ou de tratamento, ou de diagnóstico, para você entrar, por exemplo, no Hospital do Amor. Quando você entra lá dentro, é um mundo à parte. Porque, claro, os tratamentos em si eles são muito caros, mas todos eles são realmente fornecidos pelo Estado. Principalmente aqui no estado de São Paulo, onde a gente tem realmente uma estrutura muito diversificada, com medicamentos de altíssimo custo e oferecimento para a população em geral dentro do sistema público. Claro que ainda a gente tem um sistema que ainda tem um certo déficit, claro que não é um sistema perfeito, mas é um sistema que ele vem avançando de uma forma muito rápida, oferecendo tratamentos assim, de ponta para muitos pacientes. Eu fiz essa pergunta da rede pública porque às vezes há demora, né? A demora no atendimento, no encaminhamento, porque tem que o inicial é passar por um clínico geral e ele que vai dar o encaminhamento? É assim, né? Para você entrar, por exemplo, nessa área de um hospital oncológico, por exemplo, né? Você precisa de uma referência do seu posto de saúde. Então, né? O sistema público, né? Diferente do privado. No privado em si, basicamente, a pessoa vai referenciada por um oncologista dentro do operador de saúde que ela tem e ela consegue seguir os próximos passos
passo. Certo. Agora, no sistema público é um pouquinho mais difícil. O que ela vai fazer? Ela vai tendo o diagnóstico, a suspeita de um diagnóstico, ela é referenciada, ela passa com o clínico dela ou com algum médico para fazer um diagnóstico ali. Tendo um diagnóstico, dentro do próprio posto, ela é encaminhada a partir de um sistema CROSS, que é um sistema que é regulado pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que faz uma referência para o hospital mais próximo à casa dela, com a vaga prioritária, com a vaga o quanto antes. Então, ela entra no posto de saúde, do posto de saúde sai um disparo para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Na Secretaria do Estado de São Paulo, essa paciente ela tem uma referência para o hospital de retaguarda oncológico mais próximo e com a vaga anterior. Né? Então, quando a pessoa ela tem um diagnóstico ou uma suspeita, ela é referenciada. Certo. O tempo sempre é o que a gente busca, na verdade, porque, como diriam os americanos, time is money, né? Pra gente, time is health, né? Porque assim, quanto mais a gente consegue... corre contra Exato, o tempo. exato. É uma corrida contra o tempo. Quando a gente descobre uma célula assim, ela é uma célula que tem um crescimento desgovernado, que a gente quer tratar o quanto antes, né? Então, a primeira coisa, né, sempre que diagnosticar, é tentar buscar o quanto antes um serviço de atendimento para um encaminhamento o quanto antes para essa rede referenciada, para aí sim dar início nos tratamentos todos adequados, dependendo de cada situação. Mas uma coisa que é assim, o tempo em si, né? Quanto antes a gente faz o diagnóstico, antes a gente consegue correr atrás disso e mais segurança e mais tranquilidade a gente tem durante toda essa fase de diagnóstico e tratamento, né? Bom, a gente hoje abordou essa questão, a gente pretende trazer aqui o Dr. Fábio mais vezes para falar também sobre outros assuntos. A gente abordou muito o câncer de mama, mas existe também outra preocupação, que é o câncer de colo de útero. Doutor, nesse caso hoje, né, já se desenvolveu aí uma vacina, que é a vacina contra o HPV. Qual a sua opinião a respeito? Assim, realmente, essa é uma doença, né, que a gente ainda tem, infelizmente, nos países subdesenvolvidos, né, ou em desenvolvimento, né. É uma doença que ela é passível, na verdade, de um tratamento curativo baseado em uma vacina. Né? A gente sabe que a população hoje, né, quase 50% dela é contaminada pelo vírus do HPV. A gente tem diversos subtipos de vírus e alguns deles são oncogênicos, né? Vírus, a gente sabe que existem de monte na população. Esses vírus em si, oncogênicos, ou seja, são uma pequena parcela dentro de todos os vírus HPV que tem um potencial de aumentar... deixa eu pensar como explicar melhor. Mas você imagina que metade da população é contaminada pelo vírus do HPV, né? Nossa, tudo isso? Bastante gente, bastante gente. Só que dentro dos subtipos de vírus do HPV, apenas uma pequena parcela deles tem um risco de desenvolver um câncer. Tá? Que são vírus oncogênicos. Então, essa pequena parcela, ela consegue ser prevenida, né? Ou seja, consegue ser protegida no nosso corpo, quando a gente começa a se vacinar para evitar que a gente tenha uma contaminação pelo vírus do HPV. Ou seja, não são só as meninas, então? Os meninos também devem ser vacinados? Todos deveriam, né? Todos deveriam, mas basicamente hoje a gente tem a disponibilidade para as mulheres, né? Certo. As mulheres jovens, que ainda não iniciaram uma vida afetiva, relacional, sexual, né? Então a gente tem a vacinação para essas meninas antes de terem um contato, sim, mais íntimo com os parceiros, para evitar que elas tenham uma contaminação e também não sejam foco de propagação desses vírus. Então, hoje em dia, é uma doença que, infelizmente, ainda existe no Brasil, né? Mas com a vacinação, a gente pretende erradicar. O câncer de colo de útero em si, ele quase não existe mais nos Estados Unidos. É uma doença raríssima lá nos países desenvolvidos, como Noruega, Suécia, a Europa em si. Quase não se fala do câncer de colo uterino, porque é uma doença que conseguiu, graças a Deus, ser erradicada nesse país. Esperamos que aqui também a gente consiga, né, doutor? Com certeza, com certeza. Para finalizar, doutor, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final, então, aos nossos ouvintes. Eu tenho que agradecer a você pelo convite, né? E realmente é um prazer estar aqui com vocês, assim. Eu fico sempre à disposição que eu puder ajudar. E eu vejo mesmo como o Outubro Rosa como uma manifestação em si de prevenção à saúde, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes. No mês, né? A gente, como homem, a gente também deveria cuidar da nossa saúde. E acho que em novembro, agora que está chegando, também é um mês para a gente também buscar a nossa saúde. Na Austrália, por exemplo, né? No mês de novembro, os homens em si têm uma manifestação de deixar o bigode crescer. Né? E eu acho que é legal, porque o homem em si acaba não buscando tanto saúde quanto a mulher.
E, na verdade, a minha recomendação, assim, minhas palavras, na verdade, finais, seriam busquem saúde, né? Eu acho que é isso. Eu acho que não tem como ver o Outubro Rosa, o Novembro Azul e não querer ser mais saudável. Então, é buscar saúde, né? E a gente consegue, a partir de saúde, de prevenir realmente contra qualquer problema futuro, né? Ou qualquer outra complicação. Mas é um prazer estar aqui, eu estou sempre à disposição. Assim, é um prazer conversar com você, Antônio. E um abraço para todos os ouvintes. Muito obrigado mesmo. Gostei dessa história do bigode. Vamos deixar. Doutor Fábio Gomes Pereira, formado pela USP, que atua também aqui na Unimed Itapetininga, hoje nos brindou aí com a sua presença, né, e trazendo essas informações preciosas para os nossos ouvintes. Nós vamos ao intervalo e já voltaremos. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Este é o Jornal do Meio-Dia. Esta é a Super Difusora, a rádio que é feita para você. Jornal do Meio-Dia. Super Difusora. A Cidade em Revista. Este é o Jornal do Meio-Dia pela Super Difusora, a rádio que é feita para você, edição especial de sábado. Bom, encerram-se na próxima segunda-feira, dia 28, as inscrições para o processo seletivo para o curso de Medicina da Universidade São Caetano do Sul, campus de Itapetininga. Interessados em ingressar no curso de Medicina em Itapetininga no primeiro semestre de 2025, têm, portanto, até segunda-feira, dia 28, para se inscrever e concorrer a uma das vagas. São 60 vagas na cidade, no campus localizado aqui em Itapetininga, na Avenida Dr. Ciro Albuquerque, 4.750, ali no bairro Taboãozinho. Lembrando que a prova será realizada no dia 24 de novembro, das 14 às 19 horas. E as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação VUNESP, que é vunesp.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 350 e vale lembrar também que o curso é oferecido em São Caetano do Sul e também em São Paulo. E os resultados serão divulgados a partir das 16 horas do dia 18 de dezembro no portal da Fundação VUNESP, quando então terão início também as matrículas da primeira chamada. O edital, com todas as informações sobre o processo seletivo, pode ser acessado em vunesp.com.br. E o Sindicato Rural de Itapetininga informa aos produtores rurais que até o próximo dia 9 de novembro, o Departamento Agropecuário da entidade estará providenciando o cadastramento dos associados interessados na vacinação de bovinos e bubalinos contra a brucelose, no sistema de mutirão nos bairros. O sindicato orienta seus associados a manterem o contato o mais breve possível com a técnica agropecuária Mislaine Cristina Santos Martins, através do telefone, que é o 3271-0811, ou então através do WhatsApp 15-3271-2567. Após o cadastramento, o médico veterinário William Delacqua manterá contato com os associados cadastrados para programar então a data e o horário em que a vacinação será realizada, estando previsto o início dos trabalhos para o dia 18 de novembro. E por realizar a vacinação no sistema de mutirão nos bairros, o referido profissional cobrará dos associados do Sindicato Rural valores mais acessíveis. Lembrando que a vacinação é obrigatória para fêmeas de bovinos e bubalinos com a faixa etária de 3 a 8 meses, no semestre compreendido entre 1º de junho de 2024 a 30 de novembro de 2024, devendo ser aplicada por médico veterinário credenciado pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária.
E em virtude do feriado de finados, 2 de novembro, as reformas, limpezas e manutenção dos túmulos dos cemitérios municipais São João Batista e do Santíssimo deverão ser concluídas até o dia 28 de outubro, portanto até segunda-feira. Segundo a Prefeitura, os familiares ou responsáveis que desejarem realizar pequenas manutenções estão autorizados a fazê-lo até essa mesma data. As orientações se aplicam a ambos os cemitérios. E, além disso, a Prefeitura já está realizando os reparos e serviços de zeladoria necessários para garantir a boa conservação dos locais. A Prefeitura informou que está realizando diversas melhorias e obras de manutenção e reparos no cemitério municipal São João Batista, localizado ali na Vila Rio Branco. O objetivo é proporcionar um espaço ainda mais seguro e acessível aos visitantes, já que se programa aí para o dia de finados uma data em que há um maior movimento na cidade por conta da visita aos túmulos, e aquele local deverá receber aproximadamente 30 mil pessoas. Jornal do Meio-Dia, Superdifusora. Esportes. Muito bem, vamos falar então de Campeonato Brasileiro. Devido às eleições na capital paulista, que daqui a pouquinho a gente vai falar aqui, os jogos foram antecipados então para hoje, sábado. Hoje, 4h30 da tarde, nós teremos no Allianz Parque o Palmeiras recebendo o Fortaleza. Dois times brigando ali pelas dianteiras do campeonato. Teremos ainda no Maracanã, 4h30 da tarde também, Flamengo e Juventude. Grêmio e Atlético Goianiense se enfrentam lá na Arena do Grêmio. E no mesmo horário tem Vitória e Fluminense lá no Barradão. Ainda hoje, só que um pouquinho mais tarde, às 18h30, jogam Atlético Paranaense e Cruzeiro lá na Liga Arena. E no mesmo horário, aliás não, 18h30 apenas esse jogo. 19h, aí sim tem Bragantino versus Botafogo lá no Nabi Abichedi em Bragança Paulista. Também às 19h, o Atlético Mineiro pega o Internacional na Arena MRV. Mais tarde, às 10 da noite, o Criciúma e São Paulo se enfrentam no Heriberto Hilsen. Esses os jogos, então, deste fim de semana, antecipados para hoje, sábado, e a rodada será concluída na segunda-feira, com o jogo às 19h entre Cuiabá e Corinthians, lá na Arena Pantanal. Jornal do Meio-Dia. A última notícia. Amanhã, a cidade de São Paulo elege seu prefeito para os próximos 4 anos. De um lado, o atual prefeito Ricardo Nunes, que conta com apoio do governador Tarcísio de Freitas e também do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. E do outro lado, o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que tem apoio do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, amanhã, domingo, todas as atenções se voltam para o pleito na principal cidade do país. E no decorrer da nossa programação, em rede com a Bandeirantes, nós estaremos também apresentando então as informações da capital paulista com a eleição para prefeito. E com essa notícia a gente vai colocando um ponto final na edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, esta edição especial de sábado. Agradecendo aí aos trabalhos técnicos do Antônio Rodrigo, agradecendo também ao doutor Fábio Gomes Pereira, médico oncologista, que participou dos nossos 2 primeiros blocos aqui do Jornal do Meio-Dia, falando sobre o câncer de mama, trazendo informações imprescindíveis para as mulheres. Nós desejamos, então, um ótimo final de semana a todos, um excelente domingo, não é? E a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um Jornal do Meio-Dia. Um grande abraço a todos e até segunda-feira. Feita pra